Olá! Hoje nós vamos conversar sobre um belo trabalho que acompanha as pessoas nos momentos mais difíceis, sobretudo de tragédias. Meu convidado de hoje é Resiliente, um homem de atitude e muita fé. Natural de Chapuri, no Acre, o filho da dona Elvira é pastor. O marido da Simone é diretor do projeto Visão Missionária. O pai da Débora conta com quase 200 especialistas da área mental que vão a lugares de tragédias para auxiliar vítimas. Ao todo já são 17 países em que o projeto é desenvolvido de forma gratuita. Hoje teremos uma conversa de peso com Abraão Correia da Silva. Abraão Silva, bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigado, querido. É um prazer estar aqui. Uma alegria poder compartilhar nesse momento tão especial com o senhor e com toda essa audiência maravilhosa aí. Se tu começar me chamando de senhor, não vai dar certo esse negócio aqui, tá? Eu vou me sentir... A gente é quase da mesma idade, um ano de diferença aqui. Não precisamos ter esse protocolo, essa liturgia toda, tá? Tá bom. Conta um pouquinho para nós de Chapuri, hein? A gente que, claro, o Acre é esse lugar tão longe para nós e ao mesmo tão pertinho por conta do Chico, né? É verdade. Então, eu saí de Chapuri com 2 anos de idade, né? Meu pai era seringueiro, aquela história de Chapuri ali, todo mundo bem envolvido com essa questão da seringa. E aos 2 anos eu fui adotado por uma outra família e fui para Rio Branco e saí muito cedo de Rio Branco também, para Goiânia. Então minha formação é mais Goiânia, São Paulo. Esse sotaque então ele é goiano? É uma mistura aí. Eu vivi 6 anos também no exterior, fora do Brasil, como missionário, né? Mas Chapuri eu saí muito cedo, já voltei lá. Inclusive agora eu tive um evento lá. Todas as igrejas se mobilizaram e me convidaram para ministrar o Dia do Evangélico lá. Opa. Foi muito legal. Mas é um lugar maravilhoso, eu amo ali. A Marina que também é evangélica. Também. A Marina Silva. Ela é da Assembleia? Eu acho que ela é da Assembleia, a Marina. Tu falaste que viveu fora do Brasil. Que lugares tu passou mundo afora? Então, vivendo mesmo foi Peru e Paraguai. Mas assim... Missão rápida como Haiti, sempre a gente vai com equipes, né? Desde que aconteceu a tragédia de 2010, sempre eu levo um equipes. Grande terremoto. Grande terremoto. Centenas de milhares de pessoas morreram. Então, Haiti é um lugar que sempre eu levo equipes para treinamento, né? Com visão missionária para o mundo e tal. E outros países, já são 18 países que eu percorri, países da Europa, né? América Central... E vários países da América do Sul aqui a gente tem. Encontrou algum lugar mais pobre do que o Haiti? Eu acho que Haiti. Né? Porque onde falta tudo para as pessoas. Falta tudo. Seria a miséria, né? Que está abaixo da pobreza, infelizmente. É um país que está bem... Uma situação bem complicada. E como é a fé dessas pessoas lá? É muito assim... Cada um tem a sua, né? Inclusive tem muitos. A gente ouve falar muito do voodoo, né? Voodoo é muito forte lá. É a religião mais... É a religião, é bem forte. Né? Tem um grupo bem grande também evangélico. Mas assim, tem de tudo que é segmento. Que foram colonizados por franceses, sempre explorados pelos franceses, né? Ao longo de dos últimos 500 anos. Né? Mas é aquele povo resiliente, né? Aquele povo que sempre está guerreando, batalhando, procurando... Não entre si, na luta pela sobrevivência. Pela sobrevivência. Né? Inclusive o nosso país hoje tem muitos haitianos. Né? Pois é, eles vieram muito para cá, né? Abraçamos muitos desses irmãos depois de 2010, sobretudo. Né? E eu não sei se o senhor já percebeu algo dos haitianos, a gente não vê eles criando problema no Brasil. Fato. Não é? Fato. A gente não vê o povo ali. Acho que de maneira geral quem veio da África também não, também. Né? São pessoas normalmente de origem muçulmana, muito cordatos, né? Trabalhadores, né? Lutadores. Pau para toda obra, que trabalham bastante, né? Muito dedicados a mandar dinheiro para sua terra, né? Para sua terra. Impressionante isso. Além da miséria material, eu imagino que a miséria humana seja que te toque ainda muito mais. Exato. A falta de espírito, né? De paz de espírito.
É muito grande. Como é que foi a chegada de Deus na tua vida? Então, a minha mãe que me adotou, ela era evangélica, né? Dona Elvira? Na verdade, vou revelar a história. A minha mãe que me criou a partir dos 2 anos, como que aconteceu? O meu pai era seringueiro, o Pedro Leal, né? O pai biológico mesmo, a mãe biológica Francisca, chamada de Chiquita, mas aos 2 anos ele se separou com minha mãe. E aí estava me levando, para lá tem o balaio, né? Me levava dentro daquele balaio com 2 anos, estava indo cortar seringa, né? Ele era seringueiro. E essa mãe que me adotou, Araci Correia, que é mãe da Elvira, o senhor vai entender a história. Aí ela disse, por que você não deixa esse menino aqui para ficar comigo? Quando você voltar, você pega ele. Tá bom, vou deixar. E aí, como havia 9 irmãos, eu fui ficando ali, e ele foi embora. E tem 15 anos que essa mãe, o Senhor o levou. Mas ela que me criou aos pés de Cristo. Inclusive, dessa família tem 4 pastores, né, da Assembleia de Deus. E quando ela morreu, faleceu, antes de falecer, ela passou para a filha dela, a mais velha, que é Elvira, né? Para ser a minha mãe e tal. Então eu tenho assim, essa consideração. E ela, como a minha mãe que me criou não tinha idade para me registrar, eu fui registrado pela Elvira, que é a filha dela. Então é 3 mães, a biológica. A do papel lá e aquela que te botou no caminho. A que me botou no caminho. Mas essa é a mãe. Pô, mas então não careceu cuidados aí, então. Pois é. Várias pessoas Era deram muita uma gente, contribuição todo aí. mundo aí. E aí Deus me levou para o mundo, né? Eu entrei, eu fui morar com um pastor aos 17 anos, já me levou para a escola de missões. E aí eu fui como missionário já. Tu tem formação em teologia, em missiologia e agora estudando neurociência. Exato, E aí Deus começou me levando para o mundo, fiquei 6 anos em missões fora, né? E esse projeto Visão Missionária já tem mais de 10 anos, a gente vai em todos esses lugares de tragédia que acontece, auxiliar vítimas. Como nasce a Visão Missionária? A Visão Missionária nasceu quando eu estava indo para o Haiti e a gente trabalhava muito mobilizando através de alimentos para levar para as pessoas. E quando eu cheguei na fronteira do Haiti, eu percebi que para entrar com alimentos era muito burocrático, você querendo ajudar pessoas, o governo, muita corrupção, muita ladruagem. E aí o Espírito de Deus falou ao meu coração que eu poderia ajudar pessoas de outra forma, mobilizando especialistas da área mental e trabalhar a alma humana, né? Porque enquanto tem muitas ONGs, muitas organizações que trabalham essa questão, né, de levar comida, eu deveria mobilizar pessoas nessa área. Porque você entra sozinho, leva o conhecimento e a maior riqueza, né? Trabalhar traumas, depressão, ansiedade, pânico. E aí aquilo nasceu dentro de mim, essa visão. O visão missionária era comida, alimento, roupa, mas aí mudou completamente. Uma decepção, a visão foi ampliada. E aí eu comecei, amigos, né, pastores, que são psicólogos também, psiquiatras, médicos e tal. A gente começou e Deus foi mobilizando, foi dando gente mais querendo participar. E aí, assim, de repente, um exército. Quero fazer parte também, porque começaram a ver que era um trabalho sério, cada um vai para se doar e cada um paga o seu hotel, sua comida, sabe? É uma coisa muito bonita. É solidariedade, amor genuíno mesmo. A gente vai para auxiliar. E qual é a cidade, né? Qual é a cidade, qual é o povo que não quer receber uma equipe de profissionais para auxiliar pessoas? Então, o muçulmano, o católico, o espírito, o evangélico, todo mundo, né, abraça o projeto. Por isso que, então, a gente leva a Deus de uma forma muito estratégica, como Paulo diz, fiz-me de judeu para judeu, de sábio para o sábio, de escravo para o escravo. Então, às vezes, a gente não fala nem, às vezes, que sou pastor e tal, né? Dependendo do lugar, o país. Por quê? Porque às vezes você fala no início, a pessoa já tem uma decepção, ou já tem outra religião. Já põe uma barreira. Uma barreira, né? Estabelece uma barreira. Então a gente fala da vida, fala de Deus, aliás, fala da vida para depois estrategicamente plantar Cristo no coração das pessoas. Então tem sido assim uma visão revolucionária, esse tempo de pandemia mesmo potencializou muito essa visão. A gente começou colocando profissionais do Brasil para atender gente na África com depressão,
da Bolívia para atender no Chile, Canadá para atender lá no outro país e tal. A gente trabalhou muito isso. Plataformas digitais também, entra 10 profissionais e começa falando sobre como vencer a depressão em tempo de pandemia. A gente fez isso com várias plataformas, né? Então, Deus tem dado estratégias assim dentro desse projeto e cada dia ele tem se ampliado. Né? Depois do Haiti, onde é que vocês tiveram que intervir assim dentro desses momentos mais chocantes, né, mais traumáticos? Traumático foi em Cramunhon, que é uma boate lá de Buenos Aires, na Argentina, que é muito similar com a história da Boate O que Kiss. aconteceu aqui em Santa Maria. Inclusive, pais daqui, porque a gente, desde que aconteceu também aqui, a gente vem acompanhando a Santa Maria. Eu fiquei 2 anos em Santa Maria, né? A gente fez o trabalho e eu fiquei muito amigo do pastor, a gente ficou 2 anos lá. Ele disse, eu quero implantar esse projeto aqui, pastor Floreni Lamberti, da Assembleia lá, muito amigo meu. E nós ficamos 2 anos. Então, pais que passaram pela tragédia da Kiss, parte deles foram em Buenos Aires a auxiliar outros pais lá, né? E, então, depois do Haiti, foi essa questão lá da Cramunhon, na Argentina. Né? Como é que vocês viveram Brumadinho, por exemplo? Brumadinho nós tivemos... Que aí é uma cidade em choque, 2 cidades, na verdade, foi né? uma calamidade muito grande, um choque. As pessoas não tinham mais casa, não tinham para onde voltar. Fora centenas de pessoas que morreram ali, né? E Brumadinho é assim, é como que todo mundo seja parente, porque é uma cidade pequena, né? O povo mineiro é assim, aquele povo do cafezinho e tal, né? Cada lugar tem a sua cultura. Então, todo ali é como que fosse família. Então, todo mundo sofreu muito. Nós mobilizamos 60 profissionais de 6 estados brasileiros para estarmos lá. Já é a 3ª vez que a gente vai, né? E, graças a Deus, tem sido uma forma da gente, né, trazer essa ressignificação da vida, ressignificar os traumas, as depressões, as ansiedades. Quer dizer, cada um fazendo um pouquinho, e a nossa visão é essa, trabalhar a mente humana. Quando eu estive no Paraguai também, em missões, eu abri uma escola de sabedoria lá, para trabalhar só com gente com depressão, ansiedade, pânico, né? E essa visão ela foi se potencializando. E hoje no Brasil eu dou palestra Polícia Federal, Exército. Recentemente eu estive em Santo Ângelo, aqui, com o Exército lá palestrando. A Polícia Federal lá em Foz do Iguaçu, no auditório que comporta 1000 policiais federais. E então o ênfase do nosso trabalho é depressão, pânico, ansiedade, tudo que diz respeito a enfermidades da alma, enfermidades emocionais. E o senhor sabe que nesse tempo de pandemia potencializou a depressão, né? E nós temos, como lhe falei, 4 livros dentro dessa área, né? Tem um que é best-seller em saúde mental. E essa hoje é o nosso grande foco de todo o projeto. São profissionais de 18 países. Está distante, mas a gente trabalha via internet, né? A gente usa as ferramentas que temos. Quero conversar sobre... Bom, a gente podia falar aqui de Chapecoense, tragédia de Chapecoense, 2 tragédias no oeste do Paraná, de Santa Catarina, né? Recentemente também ali em... Saudades. E estivemos lá também. Pois é. Foi a última. Mas eu quero falar exatamente de pandemia e dessa experiência lá em Barcelona, né? Dando uma palestra em Barcelona para 25 nacionalidades diferentes. Na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com... Ele se intitula Comunicador. O pastor Abraão Silva. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. Nós somos o novo, mas também somos o velho.
Somos ambos porque assim podemos complementar ideias e ressignificar conceitos. A gente é uma colagem de momentos. O encontro do velho com o novo gera a redescoberta, a reinvenção e a ressignificação. E a nossa vida está cercada de repetições. São situações passadas que ganham um novo sentido hoje. As necessidades não mudam, mas a forma de consumir. É tudo novo de novo. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o comunicador, pastor Abrão Silva. No oferecimento de Faculdade INH, em que você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos, Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, e o apoio de Locofer Fechaduras e Acessórios. Grande abraço para o nosso amigo Moacir. Ô Abrão, a gente conversava antes de ir para o intervalo sobre essa trajetória internacional, esses trabalhos que tu realizou, sobretudo no nosso país, esses momentos de choque para comunidades que acabam, de certa forma, mobilizando e deixando todos nós perplexos, né? Eu quero te provocar um pouco mais em torno desse momento que a gente, de certa forma, ainda vive, né? E com algumas famílias muito traumatizadas. Nós estamos aí com mais de 600 mil pessoas no nosso país que morreram vítimas da Covid. Continuam morrendo 450 pessoas por dia, isso continua sendo tragédias diárias, né? É uma brumadinho e meio todos os dias, né? São 2 aviões da TAM, dois Boeings que caem todos os dias no nosso Brasil, de gente que provavelmente não estaria morrendo disso se não fosse esse vírus, que, claro, em algum momento chegou a matar 4 mil pessoas um dia, né? Mas hoje não temos mais tão forte essa sensação de fragilidade da gente, né? Nos sentimos mais seguros com a vacinação, aprendemos a nos cuidar muito mais, a manter um distanciamento, mas muita gente muito querida partiu, né? Prematuramente. Vamos acreditar que nada aconteça sem a bênção do Criador, mas, independente disso, nós não queríamos que isso estivesse acontecendo. São chagas que os homens vão criando, né? E esses números podem ser ainda maiores ou ainda piores de acordo com a forma como a gente lida com as coisas. Os avisos estão postos aí. Como ficaram essas famílias, né? As pessoas mais velhas, mais suscetíveis, ou as pessoas mesmo como eu, obesos, ou com outras enfermidades, ou comorbidades, como a gente também aprendeu a falar, né? Essas pessoas têm ainda muito receio do que possa acontecer, né? De serem acometidas pelo vírus, de a vacina talvez consiga não funcionar, enfim, toda sorte de desventuras que a gente possa sofrer, né? Como é que vocês estão trabalhando isso? Como é que vocês viveram esse último ano e meio? Como é que vocês estão trabalhando esse momento, querendo ser chamado de pós-pandemia, né? Quando começou, a gente conversamos, né, com todos os amigos profissionais e dizemos, vamos atender via internet, né? Isso foi que momento, mais ou menos, Abrão? Foi assim, 6 meses depois, nós nos mobilizamos e começamos, né, fazendo a nossa parte, auxiliando muita gente, né? É claro que cada profissional tem a sua ocupação, então tira aquele tempo para aquela missão, né? E foi, assim, experiências muito nobres. A grande missão que nós tivemos nesse tempo de pandemia, Manaus, quando estava no auge, morrendo muita gente, eu fui para lá. Lá tem as Boas Novas, que é através da Igreja Assembleia de Deus, lá as Boas Novas de comunicação é muito forte. E quando estava no auge mesmo o pastor lá de São Paulo, meu pastor de lá, pediu oração, que o pastor de Manaus estava morrendo muita gente. Ficaram sem oxigênio, foi um horror, foi muito forte. As tragédias que foram vividas lá. E eu passei a noite incomodado pelo Espírito Santo, né, para ir a Manaus. Quando foi terça-feira, eu peguei o avião e fui para Manaus. Fiquei 12 dias. Aí ministrei nas plataformas e alugamos um caminhão. Foi uma experiência legal, bem grande. Chegava perto dos hospitais.
e cantava uma canção. Eu sou cantor também, eu tenho CDs gravados aí. E eu digo, ó, a gente veio aqui fazer uma oração. Com esse vozeirão tem que cantar mesmo. Existem momentos que, nesse tempo de pandemia, os recursos humanos, políticos, científicos, é como que esgotaram, né? Se esgotaram. A gente viu que é olhar para Deus e... E aí, 28 de agosto, por exemplo, é o hospital muito grande lá, lotado de gente, médico, enfermeiro, e aquela loucura, ambulância chegando, saindo. E a gente dizia, ó, viemos aqui orar com vocês. E a gente via todo mundo levantando a mão e orando junto com a gente. Foi uma experiência assim que tocou muito, porque a gente viu ali até mesmo pessoas que talvez não acreditavam em Deus, a partir desse momento que só temos olhares para cima, né, como disse o salmista, olharei para os montes, da onde vem o meu socorro vem do Senhor, não vem de outros lados, né? Quantas pessoas com tanto dinheiro se foram, poder, então a gente é para cima. Então ali foi uma experiência muito forte. E a gente fez um trabalho geral, assim, né, envolvendo muita gente, muitas plataformas e tal. E hoje eu diria o seguinte, mediante tudo que o senhor falou de forma muito inteligente, né, a gente aprendeu a se cuidar, se proteger, e mediante tudo isso teremos os resultados, ou melhores ou piores. Mas nosso Brasil está se protegendo bem. Mas eu diria que nesse momento agora, a coragem, a ousadia e determinação com sabedoria é muito importante para a gente continuar a vida, né? Porque enquanto muitos fugiram tanto da pandemia, caíram nos braços da depressão, do pânico e a imunidade, né? Então, com sabedoria, estrategicamente, a vida tem que continuar, ousadia, coragem, determinação. Isso faz com que a vida não perca o sentido e que a depressão não tenha asas para a gente. Senão a gente finda como muitas pessoas. A Europa mesmo, muita gente presa nos quartos, morrendo, pulando de prédio, que a gente tem profissionais lá também, amigos, que estão na rede com a gente. Então eu acho que seria isso hoje, né? A vida tem que continuar, ressignificar os traumas, as depressões, as ansiedades, e não podemos parar, né? As pessoas que mais sentem hoje são as pessoas enlutadas, são as pessoas que ainda têm medo de terem o vírus ou que ficaram muito tempo fechadas dentro de casa? São dores diferentes, né? Não podemos negar que tivemos aí uma asfixia social, né? Enquanto que isso fez pessoas desenvolver e entender que a solitude é boa, outros provaram da solidão, que é doentia, né? E provaram também da depressão. Uns cresceram, amadureceram, como empresas cresceram, se potencializaram, empresários se potencializaram, casamentos, uns que já estavam fragilizados se romperam, outros que precisavam de uma aproximação. Não tiveram escolha? Né? Apartamento pequeno não tinha escolha, ou separa ou se gruda de vez, né? Se gruda de vez. Então, assim, é muito relativo, né? Mas tudo, como disse Paulo, o apóstolo Paulo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Olhando por esse prisma, é olhar para cima e dizer, Deus, eu te agradeço por estar vivo. Amém. Né? Mas eu vejo assim, são dores diferentes dos enlutados, né? E a dor do pânico e da depressão, porque o medo e a ansiedade é boa, essa ansiedadezinha que eu cheguei aqui para falar, esse friozinho na barriga, né? Agora a ansiedade, quando ela deixa de ser protetora, e o medo, quando deixa de ser protetor, passa a ser adoecedor. Esse que é o perigoso, que tem agarrado muitas pessoas. Que Deus nos livre e que a gente continue caminhando. Amém. O teu trabalho te oportunizou momentos fantásticos, né? Além de viver, de presenciar momentos muito tristes, mas também momentos de libertação, momentos maravilhosos. Imagino que pessoalmente também momentos muito bonitos, né? Muito legal. O cara está em Barcelona, né? Uma das capitais do mundo, dando palestra para 25 nacionalidades diferentes. Deve ter sido um desses momentos especiais. Foi bem bacana, foi bem bacana. E ficou muito marcado, assim, porque, inclusive, o nosso povo latino, né, muitos lá, Bolívia, Peru, próprio Brasil, Venezuela e tal. E como eu já trabalhei nesse universo, eu me sinto muito bem. Inclusive, Barcelona é um lugar que eu tenho um sonho ainda de plantar uma visão de trabalho, assim. Então, foi uma experiência muito nobre que Deus proporcionou para estar lá falando para toda essa massa e ver o agir de Deus na vida das pessoas, né? Várias línguas, várias
bandeirinhas, é muito legal. Só olhar para esse monte de bandeirinha E eu gosto desse né? negócio. Eu gosto demais desse universo de culturas diferentes e tal. Isso porque o brilho está nas diferenças, né? O brilho está nas diferenças. Eu amo isso. Como faz para chegar aos teus livros? Que livros são esses? 4 livros escritos? 4 livros. Tem o livro Aprenda com os Meus Pedaços, que hoje é um best-seller, inclusive muito lido, né, no Brasil, fora já está em espanhol também. E tem o Sonhador. Aprenda com os Meus Pedaços. Os meus pedaços são os teus ou são os de cada um? Com os meus, eu diria. Tu emprestou a tua vivência, a tua experiência de vida. O que Deus me ensinou assim, desde muito cedo foi transformar os meus fracassos, minhas perdas, minhas depressões, minha auto-vitimização, depois de reciclada, ressignificada, em ferramentas para outros. Muito bem. Minha rejeição, porque queira ou não, fui na infância, né? Então Deus me ensinou a ressignificar tudo isso e transformar em matéria para auxiliar pessoas. E tem o outro que é O Sonhador que Faz o Sonho Acontecer, que é um pouco sobre a vida de José, do Egito, né? Que passou a ser governador, mas teve toda aquela questão. É um livro também muito lindo. Dos irmãos judiarem dele lá, né? Exato, E tem o outro... É um verdadeiro milagre a sobrevivência de José. É um milagre, E ali a questão do perdão, né? O primeiro filho nasce, coloca o nome de Manassés, que significa perdão, esquecimento. O segundo nasce, coloca de Efraim, que significa crescimento. Então, para crescer na vida, qualquer área, profissional, acadêmica, espiritual, tem que perdoar. Primeiro, Manassés, perdão. Segundo, Efraim, crescimento. Não tem crescimento, amadurecimento sem perdão no coração. E o último é o... Mais recente, talvez? Não necessariamente o último. Exato, mais recente, obrigado. Seria recicle e transforme seus traumas em ferramentas. Muito bem. Tem um outro que eu deixei um pouco de lado, que é inteligência, propósito e paixão, que já foge um pouquinho da questão, né, da ressignificação da vida, de traumas, já é uma outra questão. Inteligência, propósito e paixão. Cada ser humano tem um tipo de inteligência maior, e quando ele potencializa, descobre seu tipo de inteligência, seu propósito, regado pela paixão, ninguém segura esse camarada. Muito bem, adorei conversar contigo, te conhecer um pouquinho melhor, poder falar um pouquinho um pedacinho da tua trajetória, né? Evidentemente que em meia hora a gente não consegue levar para o nosso telespectador as experiências, né, as vivências, mas tu pode nos emprestar aqui um pouquinho do teu olhar sobre o ser humano, né, sobre a vida, sobre a existência, né? Obrigado, Abraão. Gratidão eterna. Seja sempre muito bem-vindo à Vale TV. Obrigado. Hoje numa conversa de peso com um comunicador, pastor, escritor, cantor, Abraão Silva. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.